O sangue e a rosa. O cheiro de carne fresca e sangue coagulado gruda na pele como uma segunda camada. Há 16 anos, desde que meu pai me jogou dentro do açougue São Jorge, na rua 25 de março, 127, eu aprendi que a vida é uma faca sem cabo. Ou você segura firme ou corta os dedos. E eu, Zé Maria, segurei tão forte que as marcas dos dedos ficaram na lâmina. Aquela manhã de abril de 2021 começou como qualquer outra. Céu nublado, umidade colando a camisa nas costas e o rádio ligado na Rádio Brasil, tocando um samba-canção enquanto eu abria as portas do açougue às 5 da manhã. O chão ainda brilhava úmido da lavada da noite anterior e as moscas teimosas já zumbiam em torno dos ganchos onde pendiam os quartos de boi. O pessoal do mercado municipal ao lado gritava preços e o cheiro de café coado na padaria da esquina se misturava ao de sangue e tempero. "Ei, Zé, hoje tem costela no osso?" perguntou Dona Maria das Dores, uma freguesa de longa data, enquanto ajustava a bolsa de crochê no ombro. "Tem, doninha, cortada na hora como a senhora gosta." Eu sorri, mas era um sorriso mecânico, igual ao do balcão de inox que eu passava pano todos os dias. Dentro de mim só havia cinza. Porque o Zé Maria, o açougueiro mais respeitado da 25 de março, não acreditava em nada, nem em Deus, nem no diabo, nem na sorte. A vida já tinha me provado que tudo era uma questão de força, sorte e, quando falta as duas, faca afiada. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 12, meu pai se afogou em cachaça 3 anos depois e minha mulher, a Lúcia, me deixou por um vendedor de carros usados da Vila Industrial. Deus ajuda quem cedo madruga, diziam, pois eu madrugava há décadas e onde é que estava a ajuda? Zé, o menino do entreposto de verduras, o Paulinho, espiou pela porta. "Tá rolando um barulho danado na catedral. Diz que estão preparando a procissão de Corpus Christi, mas parece que tem briga." Briga na igreja deve ser os carolas discutindo qual santo é mais milagreiro. Dei de ombros e afiei a faca no amolador, não era problema meu. Mas o dia não ia ser normal. Às 9 da manhã, quando o movimento já estava bom, entrou um homem que eu nunca tinha visto. Alto, magro, de terno surrado e olheiros fundos como se não dormisse há semanas. Andava como se carrega um peso invisível nas costas. "Preciso de carne?" A voz era rouca, como se tivesse engolido vidro. "Que tipo? Picanha, alcatra, costela?" Eu já estava pegando o gancho. "Qualquer uma, mas precisa ser hoje, muita carne." Aquilo soou estranho. Muita carne não é pedido de churrasco, é pedido de algo mais. "É quantos quilos?" 50, cortada em pedaços pequenos, sem gordura. Meu estômago embrulhou. 50 quilos é carne para um exército ou para um ritual. "Tá brincando, né?" O homem puxou um maço de notas amassadas do bolso. R$ 1.000 em dinheiro, sem nota fiscal. Eu olhei para o dinheiro, depois para ele. Algo no fundo dos meus olhos deve ter brilhado porque ele sorriu, um sorriso que não chegava nos olhos. "Tô esperando." 2 horas depois, eu tinha cortado, embalado e entregue 50 quilos de carne moída e em cubos. O homem sumiu sem dizer para onde ia e eu fiquei com as mãos tremendo, não por medo, por raiva. Porque eu sabia. Campinas não é só terra de universidades e shopping centers. Tem cantos escuros, becos onde a polícia não entra e lendas que o pessoal mais velho murmura nos botecos. Lendas de macumba forte, de sacrifício, e aquele homem ele cheirava a enxofre e desespero. Quando fechei o açougue ao meio-dia, não aguentava mais. Peguei minha moto, uma CG 150 velha mas confável, e fui atrás dele. Não sei por quê. Talvez por raiva de ser usado. Talvez por medo do que ele ia fazer com aquela carne. Segui o rastro até a Vila Brandina. A casa era velha, de tijolos aparentes, com um quintal cheio de mato e latas enferrujadas. No fundo, um galpão de zinco, e dentro do galpão Deus do céu. Velhas sentadas no chão, balançando o corpo, homens de camisa branca descalços, e no centro um altar. O sangue e a rosa. O cheiro de sangue seco misturado com ervas queimadas bateu em mim como um soco. Não era o cheiro do meu açougue, aquele fedor úmido de carne fresca, de osso cerrado, de gordura queimando na chapa. Era outra coisa. Algo podre, como se o ar tivesse apodrecido dentro daquele galpão de zinco retorcido pelo tempo. As velhas não me viram entrar. Continuavam balançando, os olhos brancos como leite coalhado, os lábios murmurando palavras que não eram português. Os homens de camisa branca suja, amarelada pelo suor, ficaram imóveis quando pisquei. Só então percebi que estava com a faca de desossa na mão, a lâmina ainda manchada do sangue do boi que abati pela manhã. No centro, o altar. Era uma mesa de madeira grossa, cheia de marcas de faca, coberta por um pano vermelho escuro. Em cima, velas pretas derretendo, garrafas de cachaça abertas, um prato com farinha e ossos pequenos de galinha, talvez. E no meio de tudo, ela. A imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Não era uma daquelas estátuas bonitas de gesso, pintadas com cuidado, que a gente vê nas procissões. Essa era velha, lascada, a tinta descascando como caspa, mas os olhos dela brilhavam. Não era reflexo de vela, não. Era como se tivessem luz própria, um verde escuros, profundos como o rio Atibaia depois da chuva. E ao lado dela, o saco de carne que eu tinha vendido. O homem, aquele que me pagou em dobro pelo coração do boi, estava de costas, mexendo em algo dentro de um caldeirão preto. Quando virou, seus olhos eram 2 buracos, não pretos, vazios, como se alguém tivesse furado a carne dele por trás e sugado tudo o que tinha dentro. Você não deveria estar aqui, açougueiro, ele disse, e a voz saía rasgada, como se a garganta fosse papel de lixa. Não respondi, apertei a faca. Uma das velhas riu um som que pareceu rasgar o ar, outra cuspiu no chão e o cuspe era preto, grosso como óleo queimado. Ele já é nosso, sussurrou uma delas, o coração dele é preto como breu. Foi então que vi. No chão ao lado do altar tinha um coração, não de boi humano, fresco, ainda pingando com veias grossas como cordas, e ao lado uma foto amarelada de um homem jovem, sorrindo com braçadeira da Guarda Municipal de Campinas. Mierdas! Era o Zé Maria. Sumiu há 3 dias, depois de tomar umas na rua 25 de março. Todo mundo falou que tinha ido para São Paulo atrás de serviço, mas o cheiro daquele lugar o coração na mesa. Vocês mataram ele, falei, e minha voz não tremia. Era estranho. Eu deveria estar cagando nas calças, mas só sentia uma raiva fria, como a lâmina da minha faca. O homem sorriu, os dentes eram afiados, não como os meus de cortar carne, como os de um animal. Precisávamos de um coração puro, o dele serviu. O seu, ele olhou para mim e pela primeira vez, algo como dúvida passou naquele buraco onde deveriam estar os olhos, o seu é diferente. Não esperei, joguei a faca. Ela acertou o ombro dele, mas em vez de sangue jorrou uma coisa preta, espessa, que fedia a podridão. O homem gritou um som que não era humano, que fez as velhas caírem para trás como bonecas de pano cortadas. O galpão inteiro tremeu, as paredes de zinco rangendo como se fossem desabar. Corri para a mesa, peguei a imagem de Nossa Senhora com as 2 mãos. E então o impossível aconteceu. O sangue do coração no chão começou a subir. Não como água, não como vapor, como fios. Fios vermelhos grossos que se enrolaram na estátua, cobrindo as lascas, preenchendo as rachaduras. A tinta descascada se refazendo, os olhos dela brilhando mais forte, até que a madeira toda ficou coberta por uma camada vermelha, úmida, viva. O homem urrou, as velhas se contorceram, os corpos delas se retorcendo como se algo as estivesse arrancando por dentro. O cheiro de enxofre ficou insuportável e então, um clarão. Não foi luz, foi silêncio, um silêncio tão profundo que doeu nos ouvidos. Quando pisquei, o galpão estava vazio, só restavam as velas apagadas, o caldeirão tombado e no chão, onde estava o coração, uma rosa branca, intacta, como se tivesse brote. A rosa que sangrou. O ar cheirava a carne queimada e terra molhada. A rosa branca no chão brilhava como se fosse feita de luz, não de pétalas. Eu me ajoelhei, os dedos trêmulos quase tocando-a, mas algo me segurou. Não era medo, era respeito. Meu Deus, sussurrei, mas a voz não saiu, só um arrepio na nuca. Lá fora, o céu de Campinas ainda estava nublado, aquele cinza pesado que antecede a chuva. A rua 25 de março, normalmente barulhenta com os comerciantes gritando promoção ao circunflexo moço e os ônibus buzinando no cruzamento com a Francisco Glicério, estava estranhamente quieta, como se o mundo todo tivesse prendido a respiração. Levantei a rosa, não tinha espinhos, não tinha perfume, só uma presença, como se ela mesma fosse um pedaço de silêncio. E então, do nada, a dor voltou. Não era física, era pior, era a memória do que eu tinha feito. 3 dias antes, eu estava no meu açougue, o boi de ouro, cortando costela para Dona Maria, que sempre pedia, sem gordura, Jair, que o meu velho tem colesterol. O rádio tocava um samba antigo, aquele do Martinho da Vila, e o ventilador girava preguiçoso, espalhando o cheiro de sangue e tempero. Ó circunflexo, Jair, você não vai na procissão de Corpus Christi esse ano? Perguntou o seu Chico, dono da padaria do lado, enquanto mordia um pão de queijo. Procissão, ri passando a faca na pedra. Seu Chico, o senhor sabe que eu não acredito nessas coisas. A única santa que eu conheço é a minha faca afiada. Ele balançou a cabeça, mas não discutiu. Todo mundo em Campinas sabia que eu era o açougueiro ateu da 25 de março. O cara que ria dos terços pendurados nos retrovisores, que chamava padre de vendedor de ilusões. Até a imagem de Nossa Senhora Aparecida que a minha mãe deixou no balcão do açougue, eu tinha jogado no lixo. Plástico barato não salva ninguém, eu tinha dito. Mas naquela noite algo mudou. Foi a briga, não uma briga qualquer, uma daquelas que marcam a alma.
Eu tinha fechado o açougue tarde, depois de discutir com o fornecedor de carne, que queria aumentar o preço por causa da pandemia. Jair, tudo tá caro. Quando passei pela Praça Carlos Gomes, vi eles, 3 homens encapuzados, arrastando uma menina para dentro de um carro. Ela não tinha mais que 12 anos. Não pensei, corri. Levei uma facada no ombro. Um deles gritou, "Esse aí é louco", e eu ouvi o barulho de um tiro. A bala raspou a minha orelha, quente como ferro, mas consegui puxar a menina para trás de um poste e os caras fugiram, pneu cantando na rua Barão de Itapura. A polícia chegou rápido, mas a menina não parava de tremer. Quando olhei para ela, vi que ela segurava algo no peito, um terço de Nossa Senhora Aparecida, igual ao que minha mãe usava. Eles iam me levar, ela choramingou, mas a senhora me protegeu. "Que senhora?", perguntei confuso. Ela apontou para o céu e então eu vi. No meio das nuvens escuras, uma claridade. Não era relâmpago. Era uma forma, uma silhueta de mulher com as mãos estendidas, como se estivesse segurando a escuridão. Durou um segundo, depois sumiu. No dia seguinte, acordei com a ferida do ombro latejando e uma raiva que não entendia. Não era pelos bandidos, não era pela menina. Era por elas, porque pela primeira vez na vida eu tinha medo. Medo de algo que não podia tocar, medo de algo que tinha me visto quando eu não queria ser visto. E foi aí que eu fiz a coisa mais estúpida da minha vida. Peguei um balde do sangue que sobrou da limpeza do açougue, aquele sangue grosso, quase preto, dos miúdos, e fui até a igreja Nossa Senhora do Carmo, onde a imagem de Aparecida ficava em exposição para a procissão de Corpus Christi. Não tinha ninguém, só as velas acesas, o cheiro de cera derretida e o silêncio que parece engolir os passos. "Se você existe", falei jogando o balde na estátua, "mostra que você é mais forte que isso." O sangue escorreu pelo rosto de madeira, pingando no chão como lágrimas. E então a estátua respirou. Não foi um movimento, foi uma presença, como se o ar ao redor dela tivesse se tornado denso, vivo, os olhos pintados, aqueles olhos castanhos. O sangue e o silêncio. Os olhos castanhos da santa, antes opacos como tinta seca sobre madeira, brilharam. Não era reflexo das velas. Era algo dentro deles, uma luz que pulsava, quente como brasas sob cinza. Meu coração disparou, as mãos tremeram. O cheiro de sangue cru, que antes me era tão familiar, de repente me enojou. Era como se o ar estivesse carregado de algo podre, algo que vinha de mim. "Você acha que é o primeiro?", uma voz sussurrou. Não veio dos lábios da estátua. Veio de dentro da minha cabeça, como se alguém tivesse enfiado uma agulha no meu crânio e injetado palavras direto na alma. Recuei, tropeçando no banco de madeira. O balde caiu com estardalhaço, espalhando o resto do sangue pelo chão de pedra. As gotas, que antes escorriam lentas, agora subiam devagar, como se puxadas por fios invisíveis, de volta para o rosto da santa. A mancha preta no seu manto começou a clarear, dissolvendo-se como tinta na água. "Seu ódio é velho, João, mas o meu amor é mais velho ainda." Meu nome na boca dela, na minha mente, me quebrou. Ninguém me chamava de João há anos. Não desde que minha mãe morreu, deixando só um rosário enferrujado e a conta do açougue para pagar. Não desde que eu decidi que Deus, se existia, era um carrasco que tirava o que a gente amava só para ver se a gente chorava. "Cê tá vendo isso, porra?", gritei, mais para mim do que para ela. Minhas pernas falharam. Caí de joelhos no sangue seco, as mãos escorregando nas pedras frias. Foi então que a dor veio. Não era física. Era como se alguém tivesse aberto a minha caixa torácica e arrancado, uma a uma, todas as memórias que eu enterrei. A voz da minha mãe cantando Asa Branca enquanto fritava linguiça na cozinha da rua 25 de Março. O cheiro de chuva misturado à terra molhada quando eu, garoto, corria descalço pelo Largo do Rosário. A última vez que segurei a mão do meu pai, antes do câncer levá-lo, e ele me disse: "Filho, quando a vida dói, reza. Mesmo que seja só um valeu, Nossa Senhora." Tudo isso voltando de uma vez, como uma faca girando dentro de mim. "Você não é só raiva, João." A voz agora era suave, quase um canto. "Você é o menino que chorou quando o cachorro do seu Zé atropelou, que deu seu lanche pro mendigo na Praça Carlos Gomes, que ainda guarda a carta da sua mãe no bolso da camisa." Minha mão foi ao peito sem eu querer. Lá estava, o papel amarelado dobrado 1000 vezes com a letra trêmula da minha mãe. "Meu filho, quando o mundo ficar pesado, lembra que tem uma santa que carrega a gente no colo, mesmo quando a gente não acredita nela." "Por que cê não me deixou em paz?", perguntei, a voz quebrada. O sangue no chão agora era só uma mancha pálida, como se tivesse sido lavado por água invisível. Porque eu também já fui dúvida. Os olhos da santa brilharam mais forte e por um segundo juro que vi lágrimas escorrendo pelas suas faces, e alguém não desistiu de mim. Um vento entrou pela porta aberta da igreja, apagando as velas. No escuro só restou o brilho dos seus olhos e o som do meu próprio choro, que eu não sabia que ainda era capaz de soltar.
O milagre que ninguém vai ver. Quando saí da igreja, a rua 25 de março estava cheia. Era dia de feira e o cheiro de pastel frito e cana-de-açúcar se misturava ao barulho dos vendedores gritando: "Ó, a promoção, meu irmão!" O céu ainda estava nublado, mas o ar não pesava mais. Era como se tivesse chovido só dentro de mim. Parei na frente do açougue do seu Dico, onde trabalhava há 10 anos. O letreiro de neon piscava meio queimado: "Carne de primeira, preço de amigo." Respirei fundo. Dentro, o seu Dico estava brigando com o entregador da Sadia, como sempre. "Ei, João!" gritou o seu Dico ao me ver. "Onde cê tava, cara? O fígado tá cheirando mal e o cliente do Butantã já ligou 3 vezes." "Tô indo, chefe", respondi, mas não entrei. Em vez disso, virei à esquerda, na direção da Catedral Metropolitana. A procissão de Corpus Christi ia começar dali a algumas horas e eu sabia que a imagem de Nossa Senhora aparecia na lateral da igreja, toda enfeitada com flores e velas. Não era dia dela, mas em Campinas, quando a fé aperta, os santos aparecem onde menos se espera. Andei pela rua 25 de março, esbarrando em gente que carregava tapetes de serragem colorida para a procissão. O cheiro de pipoca e pamonha misturava com o de incenso vindo da catedral. Uma velha, com seu vestido de chita florido, me olhou fixo e murmurou: "Filho, a vida é curta para carregar ódio no peito." Não respondi. O que eu ia dizer? Que ódio não era o problema, era a certeza de que nada fazia sentido, que Deus, se existisse, tinha me abandonado quando minha mãe morreu de câncer, pedindo para ele em cada terço. Mas ali, na frente da imagem de Nossa Senhora, algo me puxou. Não era fé, era raiva. Raiva de tudo, da dor, da injustiça, daquela cidade que sorria para a procissão, mas ignorava os mendigos na Praça José Bonifácio. Peguei um frasco de sangue de boi que trazia no bolso, sobras do trabalho, andei até a estátua e joguei tudo nela. O líquido escuro escorreu pelo manto azul, pingando no chão como lágrimas. "Isso é o que sobra dos seus milagres", gritei. Silêncio. Até que uma criança, de mão dada com a mãe, apontou para mim e falou assustada: "Mãe, o homem tá chorando sangue." Eu não tava, mas quando olhei para minha mão tinha uma mancha vermelha no pulso, não de boi, de algo mais espesso, mais vivo. De repente, o céu nublado se abriu num raio de sol dourado só em cima da imagem, e o sangue, meu sangue, começou a sumir da estátua como se fosse absorvido. O manto ficou branco, imaculado. João, uma voz suave, como o vento nas árvores da Lagoa do Taquaral. Não era a voz de Deus, era pior, era a da minha mãe. Virei para correr, mas tropecei, caí de joelhos e foi aí que vi: a mancha no meu pulso não era sangue, era uma rosa vermelha brotando da pele, sem espinhos, sem dor. "Você não tá sozinho, meu filho", a voz sussurrou. E então, como num sonho, a imagem de Nossa Senhora se moveu. Não virou a cabeça, não sorriu, mas seus olhos castanhos, iguais aos da minha mãe, me olharam. Não foi um milagre barulhento, não houve coros celestiais. Só isso, o peso que eu carregava há anos se foi. Levantei tremendo. A rosa ainda estava lá, agora uma cicatriz em forma de flor. O seu Dico me achou assim, parado na calçada, olhando para o nada. "Cê tá doido, João?" ele perguntou, preocupado. "Não, chefe", respondi, "pela primeira vez, toção." Voltei pro açougue, cortei carne o resto do dia com as mãos firmes. À noite, na procissão, eu estava lá carregando um dos andores, não por obrigação, por gratidão. Porque descobri que a fé não é para quem acredita, é para quem precisa ser encontrado. E eu tinha sido, no meio do sangue, da dúvida e da rua suja de Campinas, Nossa Senhora me achou, não para me salvar da morte, mas para me ensinar que até o coração mais negro pode florir. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.